Ontem, o ministro da Defesa, José Múcio, comentou o encontro entre o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, a repatriação de brasileiros não pode ser politizada. A preocupação primeira é salvar vidas, compreende? Quer dizer, não pode politizar um momento desse, partidarizar um momento desse. Se todos estiverem se procurando para que todos se somem para salvar vidas, isso é uma coisa que pode interessar. Mas se estiver fazendo política com a vida dos outros, eu acho que não é interessante. E ainda, o PT quer que o embaixador de Israel no Brasil seja expulso do país. Em postagem na qual recriminou o encontro entre o diplomata e Bolsonaro, Lindenberg Farias afirmou que o embaixador passou do limite. Já a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, em um tom ainda mais agressivo, atacou o embaixador israelense. Para Gleisi, Daniel Zonshine se intrometeu na política externa do Brasil ao se reunir com Bolsonaro e parlamentares da direita no Congresso para exibir um vídeo sobre o ataque do Hamas contra Israel. Abro aspas aqui. A aliança espúria entre Bolsonaro e o embaixador de Israel é mais repugnante ainda porque envolve a segurança e a vida de cidadãos brasileiros mantidos sob cerco e ameaça no massacre militar na região da faixa de Gaza. Fecho aspas para Gleisi aqui. Silvio Navarro, quais esforços o governo está fazendo a favor, afinal de contas, dos brasileiros em Gaza? Nada funciona? O esforço do governo brasileiro, da diplomacia brasileira, é tentar colocar justamente os brasileiros contra Israel. E isso está falhando. Isso está falhando, porque os brasileiros, com exceção, evidentemente, de quem é de esquerda, aqueles esquerdistas irremediáveis, e a maioria da velha mídia no Brasil, da imprensa tradicional, os brasileiros estão movidos em solidariedade a Israel, que vai vencer a escuridão, que vai vencer esse confronto contra a barbárie. A civilização vai conseguir conter o avanço desses selvagens que protagonizaram um banho de sangue horrível, e é melhor parar por aqui para não ter de descrever cenas que já doem demais e isso já dura mais de um mês. Quem politizou toda essa situação foi o governo brasileiro e, especialmente nesta semana, o ministro Flávio Dino, que conseguiu criar mais um problema diplomático para o Brasil, desta vez com Israel. O presidente Jair Bolsonaro tem o direito de se encontrar com quem ele bem quiser, tem o direito de se manifestar a hora, quando e onde ele quiser. É um homem livre, mas isso o PT, o ministro Flávio Dino, este governo não quer. Por quê? Eles querem que o presidente Jair Bolsonaro saia de cena, seja do ponto de vista eleitoral, seja do ponto de vista como cidadão, seja como cabo eleitoral, ou seja simplesmente cumprindo o papel que lhe cabe. O papel de alguém que saiu com um capital gigantesco das urnas e líder da oposição hoje no Brasil. O PT não quer, porque o presidente Jair Bolsonaro é muito popular. Por onde ele passa, ele arrasta multidões, ao contrário do atual mandatário da República, que precisa ficar encastelado, não pode sair às ruas e opta por uma viagem internacional a cada 20 dias, com alguma desculpa, inclusive num calendário que é ajeitado pela senhora primeira-dama Janja, para que ele não fique aqui em território brasileiro. Retomo. Este problema, este entrave diplomático foi criado quando o ministro Flávio Dino resolveu reclamar, se queixar que o serviço de inteligência israelense, um dos mais reconhecidos e renomados do planeta, a Mossad, alertou para a presença de terroristas do Hezbollah, terroristas libaneses, é um movimento que do sul, atua na fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel, tem um arsenal paramilitar muito mais poderoso do que o do próprio Hamas e é aliado do Hamas nesta ocasião. 2 brasileiros aliciados por terroristas foram presos em território brasileiro e confessaram tudo isso. Ou seja, o Mossad, Israel fez um bem avisando o Brasil de que precisa prestar atenção. E, aliás, a nossa Polícia Federal, que o ministro Flávio Dino diz ser dele, ser sua guarda pretoriana, deveria estar muito mais atenta. Talvez tivesse tomado essa medida antes do alerta pela Mossad. Mas como o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o embaixador de Israel, por acaso, no Congresso Nacional, ele estava lá por causa da votação da reforma tributária, no caso do Bolsonaro, aconteceu esse encontro porque o embaixador tem feito
alguns encontros, inclusive esteve com jornalista, a Revista Oeste esteve presente em um desses encontros para exibir imagens da escuridão, do terror, do que o Hamas fez com civis, com bebês, com crianças, com homens, mulheres, mães e avós. É disso que se trata. Quem fez mal nesta história, a nossa diplomacia, foi o ministro Flávio Dino ao politizar essa situação. Ana, essa situação toda dramática e essa última declaração, ataque de Gleisi, Ana? Pois é, Adriana, o PT está nu, né? Como se nós não soubéssemos a genética petista, corrupção, esquemas, as relações, as alianças espúrias, para usar o que a Gleisi disse, com regimes totalitários, né? Irã, Venezuela, Nicarágua, Cuba, o Foro de São Paulo, de volta, o Brasil aí encabeçando o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo que muitos esquerdistas no Brasil disseram durante muitos anos que era uma teoria conspiratória, dessa turma da direita, do Olavo de Carvalho, e agora está aí com todas as letras, né? Aliança espúria. É inacreditável como o presidente Bolsonaro ainda incomoda essa gente que tem alianças espúrias com esses regimes totalitários. Já tornaram o presidente Bolsonaro inelegível, já tentam de outras maneiras para que ele fique confinado num cercadinho e seja amordaçado, que não fale, que seja censurado, porque é disso que o PT gosta, de censura, de mordaça, de controle da mídia, né? O Ministério da Verdade está em curso. Flávio Dino vive, né? Adora o microfone. Quando pega o microfone, ele comete sempre o famoso sincericídio, né? Ele exala essa verve autoritária que é da genética do PT e de seus asseclas, né? Então, Adriana, eles estão nus, a verdade é essa. Desde o dia 7 de outubro, o antissemitismo e o ódio dos petistas, o ódio aos judeus, né, dos petistas, está por toda parte. Não tem absolutamente filtro nenhum mais, seja no discurso, nas relações, nos apoios a manifestações pró-Hamas, né, como tivemos. Gostaria até de mencionar mais uma vez a Arquidiocese de São Paulo, que ainda não se pronunciou em relação ao padre Lancelotti numa manifestação pró-Hamas em São Paulo, numa manifestação que abertamente promovia a morte de judeus. Era uma manifestação pró-Hamas. Não tinha nada, nem sequer Palestina era o principal ponto da manifestação. Manifestação pró-Hamas. E havia um padre católico nessa manifestação. A Arquidiocese de São Paulo precisa se pronunciar. E é isso, Paula. O PT cobra a expulsão do embaixador de Israel porque o presidente Bolsonaro continua com um capital político que eles tanto desejam ter e não têm. Não adianta, podem fazer o que quiser com o presidente Bolsonaro, mesmo que ele não concorra a absolutamente mais nada, o capital político do presidente Bolsonaro está muito bem estabelecido. E para isso, mesmo que ele não concorra a nada, não se eleja a mais nenhum cargo político, eles vão tentar calar o presidente Bolsonaro de qualquer jeito. Assim como eles vão tentar calar as redes sociais, jornalistas, porque é a genética petista. Piotr, o PT não aceitaria a ajuda do Bolsonaro nem para salvar vidas? Esse é o ponto, né, Adri? Vamos lá. Aula básica de diplomacia pragmática. Capítulo 1. Está em qualquer livro de diplomacia ou em qualquer artigo escrito por diplomatas experientes, não só aqui no Brasil, como no mundo. Numa situação de crise como essa, a pergunta que se faz é: quem é o nome do Brasil mais próximo de Israel, que é um país democrático com o qual você pode conversar, seja no âmbito das relações internacionais, dentro da ONU ou via Itamaraty, que a gente pode acessar para tentar libertar, trazer de volta, recuperar os 34 brasileiros
Quem é o nome que conversa hoje no Brasil com o governo de Israel? Bom, é um ex-chefe de Estado brasileiro, um ex-presidente da República, por acaso Jair Bolsonaro. Neste momento, qual deveria ser a grandiosidade do governo? Qual deveria ser, digamos, a urbanidade até? Ou, no mínimo, neste caso, muito mais do que isso, a obrigação do atual governo. Busca todos os meios possíveis, e neste caso eu estou falando de convocar um ex-presidente que teve relações muito próximas com o governo de Israel, relações amistosas, de interesse comercial, de interesse cultural, de irmanamento entre nações, e neste caso especificamente pedir ao presidente, que ele já tomou essa iniciativa por si próprio, mas pedir a ele que participasse desses esforços. A questão aqui, como disse o José Múcio, o ministro Zé Múcio, não é de politizar. A politização vai ficar aqui interna. Nós estamos preocupados com como é que eu trago de volta os 34 brasileiros que não conseguem sair da faixa de Gaza. Estão na cidade de Rafah, ali na fronteira com o Egito. É essa a pergunta que precisa de resposta. Não é qualquer outra discussão. E daí o governo perde uma oportunidade. Quem politiza a questão, nesse caso especificamente, é o governo. Porque quem tem que fazer essa ação objetiva para trazer os brasileiros é o governo brasileiro. Quem tem essa função, quem tem esse dever, é o governo brasileiro. E, claro, o governo brasileiro tem que buscar ajuda, seja onde for, neste caso. E, neste caso, nós estamos falando de recorrer a um ex-presidente da República que, sim, durante os seus 4 anos de mandato, teve relações extremamente amistosas com o Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, naquele meio todo, é a única nação democrática. Aliás, com assento nas Nações Unidas, com uma gigantesca comunidade judaico-israelense aqui no Brasil. Então, neste caso, a pergunta, de novo, que depende do governo para responder é: por que o governo não está buscando ajuda em quem pode? Obviamente que pode ser que não dê certo, mas enfim, neste caso nós estamos vivendo um momento de crise. 34 brasileiros, podemos dizer, estão praticamente abandonados, porque muita gente já saiu e os brasileiros não. Daí o governo abre mão de uma ajuda que poderia ser útil, e a gente vai descobrir só depois se será ou não útil, mas enfim, por que abrir mão disso? Por uma quizumba, um melindre político? O que interessa de melindre político para 34 brasileiros que vivem sob a espada do Hamas? Que vivem num regime totalitário, violento, controlado por um grupo terrorista como o Hamas? Bom, mas o governo tem lá uma simpatia pelo Hamas, teve uma dificuldade gigantesca, o próprio presidente da República, em condenar o Hamas, apesar de todas as atrocidades. O maior negacionismo de imagem que eu já vi na minha vida aos 32 anos de jornalismo. Nunca vi alguém negar tantas imagens como foi neste caso da invasão do solo israelense por ativistas terroristas do grupo Hamas. Sobre esse outro assunto, da questão da cooperação internacional, o terrorismo é uma ameaça no mundo inteiro. Se nós tínhamos o Mossad, e o Mossad é ao lado da CIA, faço menção novamente, são provavelmente as 2 maiores e mais importantes agências contra terrorismo no mundo, auxiliou o Brasil, e o governo israelense fez questão de dizer isso, caberia ao ministro Flávio Dino agradecer, publicamente sim. Se ele acha que isso deveria ter sido feito de uma outra forma, não faça publicamente, isso também é uma questão diplomática. Trate isso internamente, agradeça, porque esse tipo de novo, melindre político só reforça o outro lado, e o outro lado é o terrorismo. Não é justamente a busca pela paz e a legalidade. Alexandre Garcia, a politização nesse caso era esperada mesmo com vidas em jogo? Politização está fazendo a presidente do PT. Essa nota aí contraria exatamente aquilo que o ministro da Defesa, José Múcio, falou. Condenou, mas a Gleisi está politizando. O governo brasileiro politiza declarações de Celso Amorim em Paris, né, dizendo que faz pensar em genocídio, ação de Israel em Gaza. Flávio Dino, já foi citado aí, o próprio presidente Lula, nas hesitações. Né. Olha, eu estou lembrado, no tempo que eu trabalhava no Jornal do Brasil, nos anos 70, a esquerda brasileira já era contra Israel, sempre foi contra Israel. Depois eu vi isso quando cobri guerra, lá em 82, no Líbano. Esquerda brasileira totalmente contra Israel, a favor dos inimigos de Israel. A esquerda brasileira está sendo simplesmente coerente consigo mesma. Agora, o Piotr falou, deu uma ideia, né? Por que não ter o pragmatismo de usar um amigo de Israel para ajudar na libertação do pessoal lá
lá de Gaza, os brasileiros. Aí eu lembro que foi Bolsonaro, presidente da República, quando houve aquele desastre no Líbano, aquela explosão de fertilizantes, aquela explosão gigantesca, a ajuda humanitária brasileira, a expedição humanitária brasileira, o presidente Bolsonaro pediu para um ex-presidente da República comandar, Michel Temer, ex-vice de Dilma. Né? Usou o pragmatismo, pega um descendente de libanês para chefiar, né? Fica com outra simpatia, com outros resultados. Mas, enfim, é o viés da esquerda brasileira. É contra Israel e pronto. Israel é o mal do mundo, muito semelhante ao que o Hitler dizia, né? Praticamente igual, né? Que acham que a solução final do problema judeu é o forno crematório, as câmaras de gás. Esse é o objetivo do Hamas, empurrar do Jordão até o mar, até o Mediterrâneo, tirar Israel do mapa, né? Como tentou Hitler e não conseguiu. Vai tirar do mapa um povo que tem uma maioria de prêmio Nobel, né? Então, o governo brasileiro está tomando partido, sim, e está esquecendo da importância da relação diplomática com Israel, a relação científica, tecnológica, inclusive bélica, comercial, econômica. E, de novo, é como se fosse aquele escorpião que ferrou o sapo, né? É da natureza desse pessoal querer censura. Imagina, vamos censurar um embaixador que tem imunidade diplomática para conversar com quem quiser, desde que não se intrometa nos negócios internos do Brasil. Mas não era o caso. Conversaram sobre questões, negócios internos de Israel. Mas a censura é uma constante. É preciso calar a boca. Falam tanto de diversidade, diversidade aqui, diversidade ali, menos diversidade de ideias. Aí tem que ser uma só. Faz parte da ideologia.